Em abril de 2021, a Justiça de Santa Catarina deu a uma pessoa que vive no estado o direito de declarar seu gênero como neutro, nem feminino, nem masculino. Foi um dos primeiros casos desse tipo aqui no Brasil e claro que essa decisão esquentou ainda mais a discussão sobre os direitos de quem não tem gênero definido. Neutro. Identidade, Homem. mulher, Gênero não binário, sexualidade, Gay. lésbica, transexual, Cisgênero. intersexual. Pansexual. Oiê, eu sou Carol Prado, jornalista do G1, e hoje eu vou te explicar tudo o que envolve esse debate polêmico sobre gênero neutro. Você vai entender o que significam cis, trans, não binário, intersexo e todos esses termos. É bom ficar ligado porque esse assunto está movimentando a justiça, a política e até a língua portuguesa. Vai dizer que você nunca viu um amigo escrevendo desse jeito? Ou desse jeito? E até desse. Peraí. De novo. Peraí. Antes que você saia desse vídeo, eu sei que muita gente tem má vontade com esse assunto, acha que é besteira, que é frescura, que tem coisa mais importante para ser discutida. Mas me dá uma chance, vai. É só fazer um pouquinho de esforço, abrir um pouquinho a cabeça para entender que esse tema é fundamental para um monte de gente, talvez o mais importante de todos na vida de algumas pessoas. Para você nunca mais falar besteira sobre esse assunto, o G1 explica, segue a gente aqui no canal, dá seu joinha e compartilha esse vídeo com quem você acha que também precisa ver. Bom, o que rolou em Santa Catarina foi o seguinte, uma pessoa nasceu com o gênero masculino, foi registrada como homem, mas ela cresceu sem se identificar com esse gênero e nem com o feminino. Então ela tentou mudar o gênero na certidão de nascimento para não identificado, mas aí teve que levar esse pedido para a justiça. Mas olha só como a coisa é complicada, eu vou usar agora todo o meu juridiquês aqui. Essa decisão que aceitou esse pedido foi dada em primeira instância. Aí você vai me perguntar, Primeiro o quê? calma que eu vou explicar. Foi uma decisão dada por um tribunal estadual, lá de Santa Catarina, numa fase mais inicial do processo. Pode ser que amanhã esse processo vá para instâncias superiores, que representam o país todo, e aí a própria justiça mude essa decisão. E pode ser que ele chegue até o STF, a instância máxima da justiça, aquela que você vê na TV julgando um monte de coisa importante. E aí o resultado final, aquele que ninguém mais vai poder mudar, pode ser outro. Enfim, ao aceitar esse pedido, a juíza de Santa Catarina disse o seguinte: o Poder Judiciário, diante dos casos concretos, deve funcionar como respaldo jurídico, freando a discriminação das minorias e garantindo a todos o exercício pleno de uma vida digna. Impedir as pessoas de serem o que sentem que são é uma afronta à Constituição. Mas é tudo tão novo que o Brasil não tem histórico de decisões desse tipo. A juíza teve que se basear em decisões de outros países para dar esse veredito. Daqui a pouco você vai ver que várias partes do mundo já reconhecem o gênero neutro. Antes, eu preciso explicar o que é gênero neutro e todos os conceitos que envolvem gênero e sexualidade, que, aliás, já dando um spoiler aqui, são coisas bem diferentes. Às vezes a gente se sente numa aula de biologia tentando decorar todos esses conceitos, por isso eu vou explicar de forma bem didática. Presta atenção, hein, turma? Bom, apanhei um pouquinho aqui na montagem, mas vamos lá. É fundamental entender a diferença entre esses três conceitos. Sexo biológico tem a ver com as características biológicas de uma pessoa quando ela nasce. Podem ser características femininas, masculinas ou intersexuais, quando essas características variam entre os sexos. Já a sexualidade está mais relacionada com a forma de expressar o desejo e a atração por outras pessoas. Aí entram os heterossexuais, homossexuais, bissexuais, mas essas, gente, são só algumas das classificações. É importante lembrar que a sexualidade pode ser um espectro, ela pode se manifestar de muitas e muitas formas, pode ser fluida ou até não se manifestar. Já a identidade de gênero é outra coisa bem diferente. É um sentimento que todo ser humano tem sobre si mesmo. Eu nasci com sexo biológico feminino e a minha identidade de gênero também é feminina. Eu me sinto e me expresso como mulher. Isso significa que eu sou uma pessoa cisgênero. Quando a identidade de gênero não é a mesma do sexo biológico, a gente diz que uma pessoa é transgênero.
mas nem sempre rola a identificação com o gênero feminino ou masculino. E é aí que entram as pessoas não binárias e as de gênero neutro. Bem antes do Brasil, vários outros países já deram decisões a favor de que as pessoas se identifiquem nos documentos com gênero neutro ou indefinido. São eles: Austrália, Nova Zelândia, Holanda, Alemanha, Paquistão, Índia, Canadá e alguns poucos estados dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, existe um projeto de lei de 2016 que quer regulamentar o registro de recém-nascidos com sexo indefinido ou intersexo, mas isso só para o caso de pessoas que nascem com características biológicas que variam entre o feminino e o masculino. A tramitação desse projeto está parada na Câmara. Já um outro projeto de lei, esse de 2020, quer proibir que a linguagem com gênero neutro seja usada em instituições de ensino e bancas de concurso público. Essa questão da linguagem neutra é outra discussão que dá muito pano para manga. Todes, amigue, namorade, bem-vinde. Esse jeito de falar gera estranhamento em muita gente, mas apesar desse chororô todo, ele já está sendo usado por muitas comunidades. Na língua, esse é um caminho sem volta. Assim como a linguagem da internet se popularizou mesmo sem fazer parte da gramática formal, a linguagem neutra também está sendo introduzida no dia a dia de muita gente, quer você queira ou não. Esse é um debate longo que, ao contrário do que muita gente pensa, não é só coisa do Twitter. Depois a gente pode até aprofundar mais sobre isso em outro vídeo mais pra frente. Mas para entender mais sobre como e por que surgiu a linguagem neutra, eu conversei com a linguista Vivian Sintra, que é professora de língua portuguesa. Em português, assim como em outras línguas latinas como o espanhol, o gênero gramatical masculino se mistura um pouco com as noções de neutro, de genérico, porque para a gente se dirigir a um grupo de pessoas formado tanto por homens quanto por mulheres, na língua portuguesa a gente vai recorrer ao masculino. Se a gente tem, então, a necessidade de formar uma frase como "os meninos são inteligentes", a gente não quer usar o masculino para isso, porque a gente está lidando com uma pessoa ou com um grupo de pessoas que não tem uma identidade de gênero masculina, a gente pode recorrer às linguagens não binárias e dizer "os meninos são inteligentes", tá? As linguagens neutras ainda são um tanto restritas. Quando a gente pensa que na nossa sociedade tem muitas pessoas que não têm acesso a esses discursos, a esses movimentos, não conhecem, não estão familiarizadas com esses movimentos. E, portanto, a gente não vê ainda essas linguagens sendo usadas no ônibus, no mercado, na padaria, na rua, o que faz com que elas ainda sejam relativamente restritas às redes sociais, ou pelo menos a pessoas já iniciadas nas pautas dos movimentos LGBTQ. É isso, gente. Comenta aqui embaixo o que você acha da linguagem neutra, que eu quero saber. Segue a gente, dá seu joinha, não esquece de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Até mais. Beijo.